Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero aproveitar esta oportunidade para estar cumprimentando também os nossos irmãos internautas que estão cultuando juntamente conosco através do nosso canal no YouTube, do Spotify, aonde quer que você esteja neste momento. Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. Meus queridos, hoje, por motivos técnicos, nós não estamos aqui sem o nosso telão, mas foi enviado no grupo do WhatsApp da nossa igreja o slide para que você possa, assim, estar acompanhando com maior facilidade a lição de hoje, a qual o nosso pastor Eliel falou, e falou muito bem, que tem por tema Deus é triuno. Amém? O nosso textuário diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A nossa verdade prática: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Os irmãos me perdoem a minha rouquidez, mas isso é só um significado que a vigília foi muito boa. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, então vamos começar por entender a respeito da Trindade. Embora a Trindade, a palavra em si, não esteja escrita em nenhuma parte da Bíblia, todo o seu conceito é enfatizado e revelado em todas as Escrituras. A Bíblia é um livro que não pode ser lido sem nós buscarmos algum tipo de compreensão. Se nós analisarmos, por exemplo, o livro de Esther, o livro de Esther, ele não faz menção do nome de Deus em nenhum dos seus capítulos. Contudo, no seu panorama, no seu contexto, nos seus bastidores, nós vemos Deus trabalhando em favor do seu povo. Então, com isso nós tiramos que nem tudo está escrito por palavras na Bíblia, mas que tudo tem um contexto que precisa ser estudado e compreendido. Da mesma forma é a Trindade. Da mesma forma é que Deus é três em um. No primeiro slide nós vemos logo aí um diagrama que fala que Deus é Pai, é Filho e é o Espírito Santo. Contudo, o Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. E o Filho também não é o Pai. Contudo, Deus são os três. É algo, talvez porventura, um pouco complexo de se entender, mas eu quero trazer aqui uma simplicidade. Da mesma forma que eu fiz menção do livro de Esther, para entendermos o conceito de que, embora a palavra Trindade não está escrita na Bíblia, eu quero trazer aqui menção de uma parte do corpo humano. Um exemplo claro. A nossa cabeça é composta por inúmeros órgãos. 2 olhos, os normais. 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 orelhas, um cérebro, mas compõe apenas uma cabeça. Da mesma forma é Deus. São 3 operando através de um. Amém? Então vamos para a nossa introdução. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. A Bíblia, no primeiro tópico da lição de hoje, ela é categórica quando nós vemos que, logo no início, para refutar todas essas ideias que poderiam surgir, Deus, ele desde o princípio em Gênesis, ele diz logo: olha, façamos o homem a nossa imagem. Nossa de quem? Se Deus supostamente para muitos é apenas um.
Se fosse assim, a frase correta, a conjugação verbal seria: façamos o homem segundo a minha imagem. E na verdade, já teria que mudar também o primeiro verbo, não é façamos. Porque se era só um operando, é eu fiz o homem segundo a minha imagem. Então nós vemos que não apenas uma conjugação verbal, mas duas relatam a pluralidade na presença de Deus. Nós vemos que desde o início, desde a criação do homem, Deus ele operava de uma forma com a Trindade, com três seres, Pai, Filho e o Espírito Santo. Contudo, nós precisamos fazer uma distinção clara ao entender que o Criador, dentro da Trindade, ele se sobressai aos demais, porque o seu conhecimento é tão infinito que nenhum ser humano poderia sequer tentar entender. Nós, até mesmo nos dias de hoje, nós vemos inúmeras teorias, cada dia após dia, sendo criadas para justificar ou tentar explicar a criação, porque é um dos grandes mistérios da humanidade. Já se passaram mais de 6.000 anos e ainda não teve explicação, porque a sua sabedoria é tão infinita, até mesmo dentro da Trindade, que nós não conseguiríamos simplesmente compreender. O primeiro tópico diz como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, a Trindade e o monoteísmo judaico. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Cada uma das três pessoas é chamada de Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e ao Espírito Santo. Eu dou graças a Deus que hoje todo mundo que está aqui é crente, e crente, posso com todo respeito dizer, crente velho. Então essa lição, na verdade, é bem simples de se aplicar e de ministrar, porque todos aqui já conhecem essa palavra, já conhecem essa verdade, é algo que nós vivemos. Então nós vemos que Deus ele é revelado nas Escrituras precisamente como um só. Nós temos que adorar somente um Deus. Nós temos que adorar somente a Deus, né, por assim dizer. Contudo, cada pessoa dentro da Trindade é apresentada como Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Contudo, novamente, somente relembrando, todos cooperam para a complexidade que existe na Trindade. São 3 em 1. Tem a banda gospel 4x1, esse é 3 por 1. Amém? Então nós vemos precisamente também no subtópico número B, da letra B, que cada uma dessas 3 pessoas, cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetagrama, que é Yahvé, que representa Senhor. Pois esse tetagrama Yahvé, que é o YHWH, representa somente o Senhor. O Senhor. Não se aplica a todos, por assim dizer. Aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho sozinho e ao Espírito Santo de forma também, entre aspas, sozinho. O tetagrama representado na sua complexidade do Yahvé é a representação da Trindade. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. O que é que isso quer dizer? Que ao nós declararmos que nós servimos somente a um Deus, adoramos somente a um Deus, servirmos somente a um Deus, isso não refuta a Trindade, isso não contradiz a presença e a real existência da Trindade. A Bíblia diz em Deuteronômio 6,4 precisamente isso. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão de fé no judaísmo, como nós já aprendemos nas lições passadas. E nós vemos que a palavra hebraica que traduz como único, que é Echad, é o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher somos uma só carne. Então nós vemos que o que é relatado em Deuteronômio 6,4
não contradiz a Trindade. Muitas vezes nós ficamos limitados e as pessoas, é algo que para muitos é difícil até mesmo de entender. Mas todas as vezes que a Bíblia relata e exige adoração, serviço, sacrifício ao único Deus, isso reforça precisamente a presença da Trindade. Nos dias de hoje, o Espírito Santo está presente no nosso meio. Nós precisamos entender que no Antigo Testamento, Deus, vamos colocar assim, Deus Pai operava, vamos dividir por partes. Deus Pai operava no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, o Filho, desceu à terra, morreu, ressuscitou, foi aos céus, e hoje quem opera em nosso meio é o Espírito Santo. Mas o fato de ter, entre aspas, dividido por partes, não nega a existência de um ou do outro colaborando no mesmo período de tempo, juntamente. Eu não lembro quando, aqui em Alhandra, não estou lembrado, ou se foi na oração, que eu falei, ou numa ministração minha, que eu falei precisamente sobre um dos casos de avivamento no Antigo Testamento. Se eu não me estou em erro, foi na ministração de terça-feira, a qual Moisés, cansado de levar com aquele povo, cansado de lidar com gente, ele fala: olha, Senhor, direciona esse povo. E o Senhor seleciona entre o povo de Israel 70 varões e derrama sobre ele o seu Espírito. E aqueles 70 homens, cheios do Espírito de Deus, profetizaram, e depois o Espírito saiu e nunca mais profetizaram. Então é mais uma vez corroborando e testemunhando e comprovando que o Espírito Santo de Deus, ele opera dentro da Trindade. Que Deus que operava no Antigo Testamento, ele não operava sozinho. Da mesma forma que quando Jesus desceu à terra, ele não operou sozinho, ele operou através do poder que lhe foi confiado pelo Pai. Da mesma maneira que o Espírito Santo nos dias de hoje, ele não opera sozinho. Por isso que muitas vezes nós clamamos pelo nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Muitas vezes nós clamamos ao Espírito Santo. Quando clamamos a um deles, estamos clamando a Deus Todo-Poderoso para que Ele faça algo em nossas vidas. É impossível nós adorarmos, e nos dias de hoje nós vemos precisamente isso. Muitas pessoas querem separar a Bíblia, separar versículos, separar Deus por partes e adorar somente a um ou a outro. Muitos adoram somente a Jesus. Muitos adoram somente a Deus. Dizem que não existe o batismo com o Espírito Santo e já descartam o Espírito Santo. Mas na verdade, para nós termos acesso ao poder real de Deus, é necessário que nós vivenciamos e acreditamos na Trindade como um ser completo, como um ser totalmente eficiente e poderoso para agir em nossas vidas de uma forma completa e absoluta. Não um ser fragmentado, mas um ser completo. A evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Conforme eu disse, e vou fazer menção novamente, Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Se Deus é somente um para muitos que estão aí fora, se Deus é composto somente por Deus, por que é que Ele próprio diz, e o homem, eis que o homem é como um de nós? Novamente representando e evidenciando a pluralidade de Deus na Trindade. E o Senhor disse: eia, em Gênesis 3, 22, desçamos, novamente, desçamos mais que um, e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então nós vemos no próprio Antigo Testamento, antes de nós sermos apresentados de Deus ter apresentado o seu plano à humanidade, que Ele enviaria o seu Filho, que enviaria o Salvador, e consequentemente teríamos também o Espírito Santo como o nosso Consolador. Deus, ele já dava evidências. Hoje é muito fácil nós sabermos isso, mas agora venha comigo, vamos tentar imaginar e entender o que os profetas conheciam. Os profetas conheciam Deus. Eles sabiam
que viria um Salvador, sabiam que viria o Messias. Eles sabiam, mas não conheciam. Eles acreditavam somente em Deus, porque eles conheciam a Deus. Mas Deus, ele já dava evidências, como nos dias de hoje, ele já dava spoilers daquilo que ele iria fazer. E daí ele já dava evidências de como que ele operava, que ele era um ser triuno, 3 em 1. Por isso que essa conjugação verbal é importante e é necessário nós entendermos precisamente a Bíblia. Não somente existem várias maneiras de ler a Bíblia. Ler a Bíblia, e eu apoio todas, desde que você esteja lendo, eu apoio todas as formas. Existem às vezes nós queremos ler a Bíblia para cumprir o plano de leitura anual, então nós somente lemos, disparado. Existem outras vezes que nós estamos fazendo um devocional, ou existem outras vezes que nós estamos estudando para o preparo de uma mensagem, e existem vezes que nós precisamos ler a Bíblia para compreender ou tentar pelo menos um pouco entender quem é Deus. E é aí que nós paramos para analisar versículo por versículo, vírgula por vírgula, palavra por palavra, ponto final por ponto final, conjugação verbal por conjugação verbal, porque todas as palavras da Bíblia foram colocadas com um propósito. Se as pessoas passassem mais tempo lendo a Bíblia, ao invés de ficar inventando teses e teorias para tentar confrontar ou negar a existência de Deus ou do Espírito Santo, eles já teriam tido a revelação e entendimento de que, na verdade, a Bíblia por si própria, ela já se revela aos homens. Não existe maior palavra revelada do que a própria Bíblia. Existe uma frase bem comum que diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então nós precisamos cada dia mais ler a Bíblia com o intuito de conhecer verdadeiramente a Deus. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. A Trindade em si mesma, a base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor no Novo Testamento, a começar pela grande comissão. Jesus ordena batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ordena batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Nós vamos avançar mais para frente e vamos ver também que Paulo associa os dons aos Espíritos, os ministérios ao Senhor Jesus e as operações a Deus Pai. 3 pessoas com funções distintas na mesma obra. Mais para frente nós vamos ver também Paulo falando sobre algo que nós fazemos nos dias de hoje, que é o quê? É a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Mais uma vez, 3 pessoas e cada pessoa com atributo próprio. Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Mais uma vez, 3 pessoas com características próprias, com personalidades próprias. Nós vemos também que a obra da salvação, ela é composta por o crente, ele é eleito pelo Pai, ele é santificado pelo Espírito Santo e ele é salvo e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender, somente esses exemplos que eu citei aqui já refuta qualquer teologia que tem se levantado nos dias de hoje, refutando ou negando a existência da Trindade. Isso não são palavras minhas, todos os exemplos que eu citei aqui são exemplos claros na própria Bíblia, tanto no Antigo como no Novo,
como nos dias de hoje. Então a Trindade, ela é real e presente em nossas vidas. As heresias contra a doutrina da Trindade, o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, pacianismo e sabelanismo. Os principais hierarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. É como afirma é como nós cremos na nossa declaração de fé. Então nós vemos, queridos, precisamente que o que eles mais têm tentado fazer nos dias de hoje, dentro das próprias igrejas, é estabelecer, por assim dizer, outros deuses. Existe só um Deus. O Deus, quando nós adoramos a Deus, nós já estamos adorando ao nosso Deus. Mas as pessoas querem levantar o Espírito Santo como um Deus separado, Jesus como um Deus separado, e Deus Pai como outro Deus separado. Três pessoas distintas, três deuses distintos. Quando não é essa a nossa realidade que nós vivemos. Nós precisamos entender que a Bíblia nos relata e nos revela precisamente por quem é composto a Trindade. O unicismo, nós precisamos entender que ele não nega, ele não refuta, e por isso que é muito perigoso nos dias de hoje. Ele não refuta o poderio de Jesus, e ele também não rejeita a divindade do Espírito Santo. Porém, é um erro muito comum nos dias de hoje. Qual é o erro dele? Dessa questão do unicismo? Ele veio precisamente para trazer confusão. Muitas heresias que nós temos estudado na revista passada, nós vimos precisamente isso. Elas não rejeitavam o poderio do Espírito Santo, não rejeitavam a divindade de Deus, mas traziam confusão dentro da igreja. Confusão entre os irmãos, não. Confusão de quem eles estavam servindo. Aí a pessoa adentrava dentro da igreja achando que estava servindo a Deus, quando estava, na verdade, servindo talvez a um ídolo, a um Deus falso, a um Deus morto. Nós precisamos cada dia mais entender que a realidade é essa: Deus é um só, é um único Deus, contudo, com três pessoas subsistentes dentro dele. Três pessoas dentro dele. Qual é a verdade bíblica, então? Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade. A começar pelo batismo de Jesus, que eu já fiz menção aqui. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diversas vezes, Jesus, o próprio Jesus, deixou claro que ele é uma pessoa e que o Pai é outra pessoa. Diversas vezes ele próprio deixou isso claro. Embora eles sejam o mesmo Deus, mas nós vemos inúmeras vezes, até mesmo quando ele estava no Calvário, ele sendo Jesus, Deus ao mesmo tempo, todo-poderoso, ele faz assim, o seguinte clamor: Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Nós estamos olhando aqui para Jesus Cristo, Filho de Deus, que também é Deus, compõe a Trindade, um ser todo-poderoso na sua majestade. E mesmo assim reforça mais uma vez a questão que eu relatei no início da lição, de que o Criador, ele se sobressai dentro da Trindade. O próprio Cristo, ele volta para o Pai pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mais uma vez nós vemos Jesus fazendo menção a outra pessoa, embora várias vezes ele mencionando e fazendo menção de que ele e o Pai eram o mesmo Deus. O que é que isso significa? Isso significa que não pode ser o próprio Pai operando de forma separada do seu Filho, por assim dizer. O que é que nós precisamos entender através disso? Quando Jesus, ele anuncia a vinda do Consolador, ele emprega uma terceira pessoa, compondo precisamente uma espécie de relacionamento: eu, tu e ele. Muitas pessoas têm tentado nos dias de hoje relatar precisamente o contrário do que a Bíblia ensina. A verdade bíblica é que Deus é um Deus triuno. A Bíblia é explícita: Jesus é o Filho do Pai. O Filho não pode ser simultaneamente o próprio Pai do mesmo Filho. Conseguiram entender? Israel não pode ser o pai dele mesmo. Ok? Eu não posso ser o meu próprio pai. Jesus não podia ser o pai do próprio filho. Ou seja, Jesus não podia ser o pai dele mesmo. Por isso que ele apresenta a Deus Pai. Então, o que é que nós precisamos entender? O simples. Eu não quero complicar mais do que já está complicado. O simples, a Trindade, 3 em 1. Por que, pastor? Se me perguntarem na rua, se vierem com essas teologias, com essas ideologias, não precisa, muitas vezes, e esse é o erro do ser humano, ele quer responder debates teológicos com teses. Debates teológicos se respondem com a Bíblia. Por que é que eu estou dizendo isso? A Mayla, a minha esposa, ela fazendo as unhas há 2 semanas, por enfim, ainda esse mês, com uma colega dela. Conversa vai, conversa vem sobre os tempos de escola e tudo mais. Descobriram que uma amiga delas, hoje, que na altura namorava, mas era tranquila, mas depois ficou meio atribulada, por assim dizer. Hoje, ela abriu mão de tudo e é testemunha de Jeová. Não celebra aniversário, não celebra Natal, não celebra nada. E a Mayla relatando isso, ela pegou e pôde apresentar para a pessoa que estava fazendo as unhas dela, para essa amiga dela, o tudo que ela tinha aprendido na escola bíblica para todos. Muitas vezes nós queremos responder às pessoas, os grandes, às vezes a gente encontra essas pessoas que são cheias de teses da internet, são cheias de teses de outras pessoas, não sabem nada, mas acham que sabem. A única resposta, meus queridos, que vocês precisam aprender dessa lição aqui, é precisamente isso: a própria Bíblia revela quem é a Trindade. Não sou eu, não é teólogo, não é filósofo, não é pastor, não é pregador. A própria Bíblia revela quem é a Trindade. Quem sou eu para refutar o que a Bíblia está dizendo? Quem é outra pessoa? Quem é o teólogo aí no mundo capaz de refutar o que a própria Bíblia está dizendo? A própria Bíblia, em inúmeras ocasiões, para ficar registrado, para não ficar, não é só uma coisa, então pode ter várias vertentes desse mesmo contexto, dessa mesma história. Deus inúmeras vezes
apresenta quem trabalha e opera juntamente com ele. Jesus apresenta quem opera juntamente com ele. O Espírito Santo é apresentado. A própria Bíblia é a melhor maneira de nós refutarmos qualquer tese que possa estar surgindo, para refutar o que é a real e simples, verdadeira verdade bíblica. O Evangelho é simples. O verdadeiro Evangelho é simples. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema, na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. Nós tivemos um devocional no canal do Madef que falava precisamente sobre isso. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade na natureza do Pai e do Filho. Jesus relatou que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e vice-versa. Só por esse versículo de base, nós já poderíamos aí refutar todas essas teses que começam a surgir. Se ninguém vai ao Pai, se não for por Jesus, como é que essas pessoas começam a inventar essas inúmeras questões teológicas? E a grande complexidade nos dias de hoje é precisamente o problema como é relatado aqui. Ah, pastor, mas a igreja prega a verdade. Prega, e é verdade, glória a Deus por isso. Mas muitas igrejas, de forma sutil, e não culpo elas, porque muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento necessário na escolha dos louvores, escolhem os louvores e depois cantam na igreja e acham que está tudo certo. E realmente está. Nós sabemos que o nosso tempo de ignorância é perdoado. A pessoa não pode ser condenada por algo que ela não sabia. Nosso pastor presidente tem uma frase que ele costuma dizer, que ele não corrige ninguém sem antes ensinar. Muitas pessoas nos dias de hoje trazem louvores que acham que estão adorando a Deus, mas estão criando esse unicídio, estão gerando esse ambiente dentro da igreja. Da mesma forma que acontecia com a lição que nós estudamos na revista passada da teologia da prosperidade. São certas coisas que acontecem dentro da igreja que passam de forma desapercebidas. Os louvores que nós temos que entoar é para louvor em si próprio, já é para adoração ao nosso Deus. Somente adoração ao nosso Deus. Isso de sabor de mel, de promessas e por aí vai. Isso é o homem tentando chamar a atenção para si mesmo. A funcionalidade e o propósito da criação do louvor é para adoração ao nosso Deus. Somente. Jesus também afirma o quê? Eu e o Pai somos um. O que mais uma vez reafirma a unidade em sua própria natureza. Uma reflexão bíblica. O que dizer
de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas. O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente. Mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. O que é que isso quer dizer, meus queridos? Da mesma forma que muitas pessoas são convertidas, a minha família é um exemplo disso. O meu pai conheceu o Evangelho na Universal. Então todo mundo que frequenta a Universal está errado? Nós precisamos entender que da mesma forma, a própria palavra diz, a palavra de Deus é a semente. Se lá dentro estiverem abrindo a Bíblia, pregando a palavra de Deus, certamente vai chegar um dia em que as pessoas que estão, entre aspas, presas, vão conhecer a verdade. Eu prefiro 1000 vezes uma pessoa que está numa igreja, na denominação que eu falei, do que esteja por aí roubando, matando, se prostituindo. É mentira? Sou só eu que penso assim? É muito melhor, meus queridos. Embora a pessoa esteja assim, infelizmente, caindo em certos tipos de golpes, de toalha ungida, de que é preciso oferecer dinheiro, ofertas absurdas para receber uma cura, para receber uma bênção. Eu creio verdadeiramente no Deus que eu sirvo e que, consequentemente, certamente conhecereis a verdade vos libertará. Vai chegar um tempo em que essas pessoas irão ser libertas. Mas é muito melhor a pessoa estar nesse ambiente do que estar no mundo lá fora. E digo mais, no grande dia haverá muitas surpresas. No grande dia haverá muitas surpresas. Eu sei que de Alhandra todos vão subir, mas pode ser que da denominação Assembleia de Deus nós não vejamos tantos lá no céu e muitos da Universal, muitos da Batista, e por aí vai. O poder está, meus queridos, na palavra de Deus. Então nós precisamos nos atentar para isso. Da mesma forma com o louvor. A Bíblia é a única fonte de doutrina. Uma coisa que eu falo várias vezes. A Bíblia, as pessoas elas precisam ler mais a Bíblia. O nosso ministério, eu já preguei aqui várias vezes. Eu era um jovem até há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Eu não suportava terno. Eu não suportava terno. O pastor já falou, ó Deus, tenha misericórdia. Eu não suportava terno. E eu sou muito claro quando eu digo isso. Não, é porque o terno você tem que estar vestido da melhor maneira para ir à casa de Deus e não sei o que mais. Concordo plenamente. Isso aí, eu concordo plenamente. Nós temos que estar vestidos da melhor maneira, com o melhor perfume, com o melhor desodorizante, com a melhor pasta de dente, da melhor maneira que você tem, o que você tem de melhor você coloca e vem para a casa de Deus. Agora, algo que eu quero relatar aqui que nós precisamos entender. O fato de eu pôr um terno e uma gravata não significa que eu sou santo.
Eu dou sempre o mesmo exemplo. O maior ladrão do Brasil usa terno e gravata todo dia. O maior ladrão do Brasil usa terno e gravata todo dia. Agora, por que é que eu me adaptei, eu cresci no Ministério ADEF? Porque a doutrina principal deste ministério é a palavra. Claro, nós temos normas para subir no altar. Isso são normas direcionadas pelo nosso pastor presidente. Não quero estar em erro, mas a maioria, ou se não todas, tem base bíblica para tal. Agora, também é necessário nós entendermos que, se a Bíblia é uma fonte de doutrina, ela nos ensina um princípio poderoso, que é a questão da obediência. A Bíblia diz: credes em Deus e sereis salvos. Credes em vossos profetas e sereis prósperos. Com o tempo, e olha que eu já traduzi um pastor David Onido, só falava inglês. Traduzi ele de New Balance, calça skinny jeans apertada, uma suéte, e o pastor me chamou lá e disse: meu filho, você não vai traduzir assim não. Ele na altura tinha um gabinete lá em cima, ele pegou, jogou um blazer em cima de mim e falou: sobe lá agora. Para dar um quebra. E foi a partir desses momentos que eu fui entendendo que, embora para mim seja só uma peça de roupa, se o nosso líder que está nos direcionando, o bom pastor, ele direciona as suas ovelhas. O bom pastor, ele quer o melhor para as suas ovelhas. Esses tempos atrás eu estava conversando com um jovem acerca de uma situação que aconteceu. Ele na altura não compreendeu o motivo que eu estava fazendo aquilo que eu estava fazendo. Se revoltou, chateou, mas depois pediu perdão. É a mesma coisa, muitas coisas nós não precisamos entender. Ah, pastor, mas isso é seguir de forma cega. Meus queridos, eu conheço o meu pastor, eu sei onde eu estou e eu sei que ele quer o melhor para mim. Às vezes eu não vou entender porque é que eu preciso estar de terno. Um calor danado no verão. A Leandra precisa mais 5 ventiladores para ficar aqui um clima. É um calor. E é aqui a gravata no pescoço. É a camisa interna para não revelar nada. É a meia alta. Tem uns pregadores que usam sapato social sem meia. Eu não sei como. Mas eu suporto tudo isso. Não somente eu, todos nós. Porque nós entendemos o princípio. A doutrina principal, focando nisso tudo. Diácono Edmar está lá passando a mão no edital já. O propósito principal disso, meus queridos, é que a doutrina que nós precisamos seguir a fim mesmo é a palavra de Deus. Existem inúmeras igrejas por aí que não têm normas tão rígidas. Mas a Bíblia nos diz: e vereis a diferença entre quem? Entre quem serve e quem não serve. Eu tenho para mim no dia que o pastor presidente colocar uma norma, olha, a partir de hoje os homens podem passar maquiagem para tapar os poros, podem, fazer tatuagem, não pode a barba. A partir do momento que ele começar a colocar essas doutrinas assim que eu vejo que não tem nada a ver com a palavra, pera lá, calma aí. Por isso, por exemplo, um exemplo claro aqui, conversando com um pastor amigo meu, ele disse que na antiga igreja dele no Brasil, os homens podiam bigode, mas não podiam barba. Podiam bigode, mas não podiam barba. Meus queridos, a doutrina que todo cristão precisa seguir,
Por isso que eu volto a dizer novamente, nós precisamos ler mais a Bíblia. A doutrina que todo cristão precisa seguir é a doutrina dos céus. É a doutrina de Deus, é a doutrina que está na palavra de Deus. Muitas pessoas seguem cegamente doutrinas que estão por aí. Não procuram, depois lá na frente é complicado. Então, que nós possamos verdadeiramente seguir, principalmente, a doutrina estipulada na palavra de Deus. Adoração somente ao nosso Deus. Reverência somente ao nosso Deus. Exaltação somente ao nosso Deus. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupo unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus. Um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo. A doutrina desviante. Devemos manter o contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Um fato que eu quero encorajar a todos, e vai parecer loucura para muitos, mas por onde eu passo, eu costumo dizer que a ADEF não é a única igreja que vai para o céu. Às vezes nós perdemos a oportunidade de evangelizar alguém quando nós descobrimos, é testemunha de Jeová. Isso daí está servindo aí a um Deus falso. Tá, tudo bem, ele pode estar servindo a um Deus falso, mas a sua responsabilidade então não é de mostrar a direção para ele? Muitas vezes nós queremos, vamos apregoar o ano aceitável do Senhor só para quem não conhece a palavra de Deus. Mas a verdade é que existem pessoas que conhecem, mas que estão no caminho errado da mesma maneira. Não, isso daí é católico, não quer saber de nada. Quer saber de caminhar até Fátima. Tá, ok, tudo bem. Sua responsabilidade então não é de conversar com ele, mostrar para ele através da Bíblia o que é a verdadeira fé, quem é o verdadeiro Jesus, quem é o verdadeiro Deus, apresentar para ele o verdadeiro evangelho. Porque tem muitas pessoas por aí, meus queridos, que nós não podemos responsabilizá-los se o que salvou eles, entre aspas, foi o evangelho reduzido, o evangelho falso que foi apresentado. Mas mesmo o evangelho reduzido, que não tem a dimensão completa do poder de Deus, foi suficiente para salvá-lo. Tem pessoas que estão vivendo a melhor fase das suas vidas, porque conheceram Jesus que foi apresentado desse tamanhozinho assim. Muitas vezes nós queremos nos voltar contra as pessoas. O ser humano está sempre pronto para pelejar contra as pessoas. Para pelejar contra pastor, para pelejar contra irmão. Mas para dobrar o joelho e combater essas teses, não, olha, uma coisa é certa, meu querido, sempre que alguma vez no seu coração, na sua mente, vier algo assim, olha, está ali um católico, olha, vai pelo outro lado. Olha, está ali um testemunho de Jeová, deixa eu passar longe. Às vezes na Castanheira tem ali no meio da estação, da paragem de autocarro, eles ficam ali, o sol ardente, tem lá a barraquinha deles, o standzinho com os livros. Às vezes tocam na sua porta, eu vou abrir nada, moço. Abre, conversa, por que não? É uma oportunidade de você estar evangelizando essa pessoa. A sua luta não é contra ela, a sua luta é contra o falso evangelho que lhe foi apresentado. Da mesma forma que a nossa luta não é contra esses unicistas, nunca será contra as pessoas,
mas é contra essas heresias e ideologias que têm adentrado de forma sutil dentro da igreja nos dias de hoje. Então, para resumir tudo que foi falado hoje, meus queridos, eu quero passar para o nosso pastor Eliel, que estará fazendo a conclusão, mas eu quero aqui que a igreja memorize 5 tópicos do que é que a Bíblia ensina acerca dessa questão. A Bíblia ensina que há um só Deus verdadeiro, que o monoteísmo é inegociável, não existem outros deuses. Esse Deus, esse único Deus, existe eternamente, desde o princípio até o fim de todas as coisas, em 3 pessoas distintas. Quem são elas? Meu Deus, por favor, Senhor. Quem são elas? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 pessoas são coiguais em divindade, poder e eternidade. Contudo, Deus Pai se sobressai entre elas. As 3 pessoas são distintas, não se confundem nem se misturam. E que essa doutrina está presente não no que o Roger falou, não no que o pastor Eliel vai falar, não no edital do Ministério ADEF, mas está presente em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Coisas importantes que a igreja rejeita, que a nossa fé, o que nós acreditamos rejeita. O unicismo, que só veio para confundir as pessoas. O unitarismo, que é o que? Que nega a divindade do Filho e do Espírito Santo. E o trieteísmo, que é o que? Que separa essas pessoas em 3 deuses distintos. Nós acreditamos no que? Monoteísmo, um Deus com 3 pessoas que operam de forma sobrenatural e poderosa sobre as nossas vidas, até mesmo nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. Nesse momento quero passar para o nosso pastor Eliel Veras, que estará dando continuidade ao trabalho desta noite. Glória a Deus. Amém, igreja? Aí está a palavra de Deus, a nossa lição de hoje, e muito proveitoso para nós, palavra do Senhor, falando sobre o Deus triuno. E todos nós já ouvimos esta matéria na escola bíblica, mas sempre se repete, para a gente sempre ir aprendendo mais, e crescendo no conhecimento e na verdade e na graça. E o que Deus quer é que todos nós venhamos cada dia a aprender. Quando eu olho para a palavra de Deus, João 3,16, o Deus Pai, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho